bom dia. Deixa eu tirar esse computador aqui, essa imagem do computador dos meus óculos. Como vai, gente? Tudo bem com todo mundo? Todo mundo entrando. Mais uma live da nossa jornada de astrologia com constelação familiar. Muito bom dia. Desculpa o meu atraso aí. Marquei às 9, são 9h03. Não costumo me atrasar. Mas já estamos aqui com a Fernanda entrando para a gente começar nossa live de hoje. Vamos lá. Bom dia, todos que estão entrando para nossa live. Fernanda entrando. Oi, bom dia, Fê. Bom dia, Deia, querida. Tudo bem, meu amor? Tudo, desculpa meu atraso aí, 3 minutos atrasado. Imagina, atraso. Ai, mas para mim né? Eu que sou super pontual, eu fico aqui, né? Cronometrando o tempo para entrar certinho. É a Bom, virginiana e a aquariana, né? A virginiana com as regras, a rotina, a disciplina, e a aquariana, vamos mudar o horário se precisar, não tem problema. As não. regras existem para serem quebradas. Nossa, eu sou muito disciplina, né? Eu sou muito, realmente, eu sou muito. E assim, e aí, quando eu tô atrasada, eu fico nervosa, eu entro em pânico, eu detesto deixar as pessoas me esperando e detesto esperar ao mesmo tempo também. Eu falo, é kármico isso, eu preciso sempre trabalhar, porque acaba sempre eu passando por essas situações, né? Você sabe Mas, que isso tem a ver com esse tanto de terra, né? Que você tem. sim, A consciência da realidade, dos limites, a matéria, o horário, a ordem. É bem. E são as memórias também, né? sim, Que o elemento traz. sim, eu sou bem terra, gente. Eu tenho 7 planetas em Virgem, E ascendente né? em E touro. ascendente em Touro, ou seja, Você não terra, pode terra, terra. esquecer do ascendente em touro, porque o ascendente ele tem a ver com o arquétipo do início. Tudo que você vai começar, tudo que você vai dar o primeiro passo, todo o ímpeto, né? Aquela coisa, toda vez que você vai viver um novo início na sua vida, você vivencia aquilo conforme o signo ascendente. Aí é claro que outras coisas. Então, touro é o seu campo de ação no mundo. Nós vamos falar Sim. dele Vamos hoje. falar dele hoje, que era o signo da Lu, né? Da Luísa. E Luísa aí era Touro. é muito comum, por exemplo, você pegar o mapa dela, que ela tem repetições de coisas do seu mapa e do pai. Sim. E aí você vê, aí, por isso que eu fui para essa área de constelação. Eu comecei a fazer mapa infantil e eu via que o mapa do filho era um desdobramento do mapa dos pais. Era como se fosse uma continuação. Sim. Aquilo que os pais têm bem integrados, ou então desafios que os pais vieram e enfrentaram, vêm como talentos, como facilidades para os mapas dos filhos, sabe? Nossa, que interessante. Olha só, gente, quanta coisa legal da gente ouvir hoje. E é bem isso mesmo, né? E, e aí, vamos entrar no tema, senão eu vou ficar delirando aqui com as coisas da Vamos Luísa. lá. Hoje a gente vai falar do segundo signo do zodíaco, que é o signo de touro. Lembrando, né, para quem não assistiu a primeira live, que os signos, primeiro, signos não são pessoas, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa. Por isso que eu acho interessante nas lives, a pessoa que tem o mapa observar onde que eu tenho o eixo touro-escorpião, que é onde que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque são naqueles assuntos que esses dois campos se manifestam. Esses campos vão me trazer informações de memórias, comportamentos, tendências, virtudes, desafios, aprendizados. Eu falo que assim, ali a gente tem aqueles recursos, no caso taurinos. Então, como que aquelas atribuições podem se manifestar na sombra ou na luz? Lembrando que a minha forma de ver isso é muito pelo princípio da polaridade. Então, quando você fala de um defeito ou de uma atribuição negativa de um signo, na verdade, isso é falta de consciência, falta de acesso também do oposto.
Por isso que muitas vezes para você tratar, por exemplo, você, para tratar seu excesso de virgem, que você tem um excesso de virgem, a sua cura está no peixes. E eu falei isso com você a última vez que a gente fez. E você está vivendo um trânsito que o peixes, lá do peixe, você está integrando isso, né? Então, os eixos, nada é sozinho, nada é isolado. E tudo tem um desdobramento. Aí que você vê que é sistêmico mesmo. Você lembra que em Áries, semana passada a gente falou do eixo Áries-Libra. Em Áries, é a força que faz brotar a vida. É aquele ímpeto viril, é o início. Então, olha só, em Áries é o começo inicial que vai ganhar corpo em Touro. Então, a criança nasce, é cortado o cordão umbilical. Onde que é o momento Áries? É o momento, a força que ela faz para nascer. Você vê que até o próprio movimento da cabeça. Cortou o cordão, respira sozinha? Consegue respirar por conta própria? É Áries. Essa autonomia, esse por conta própria, eu existo, independente, já é o primeiro arquétipo que é o Áries. Em Touro é o corpo. É em Touro que se vai garantir a sobrevivência, a subsistência. Então, vamos destrinchar o Touro. O Touro é um signo fixo do elemento terra. Então, que tem muito a ver com a base firme e sólida, o alicerce para a vida material. É encarnação. Então, assim, nasceu, agora eu estou encarnado. O que precisa na encarnação? Precisa de comer, para crescer, para o corpo ganhar forma. Precisa de ter um lugar quentinho, uma proteção para poder dormir, para descansar. Tem as necessidades fisiológicas, os prazeres. Aí, é quando a gente encarna. O Touro é um signo do elemento terra. O que a terra fala, tá? A gente tem Touro, Virgem e Capricórnio de terra. Cada um se manifesta num ritmo, numa modalidade. Então, quando a gente fala do elemento terra, tem a ver com a subsistência, com a fertilidade, com as bases e alicerces para a nossa sobrevivência terrena, que é comida, alimentação, trabalho, concretização, materialização das coisas. A gente existe, né? A gente precisa sobreviver. E, para isso, precisa dessas questões concretas. Touro é um signo regido por Vênus. A Vênus rege Libra, que a gente falou semana passada. Então, a Vênus, no Libra, ela tem a ver com aquela parte da troca, diplomacia. Mas no Touro, a Vênus é deliciosa. Por quê? Porque são as questões sensoriais. Tem a ver com o prazer que acessamos por estarmos encarnados. A abundância da materialidade. Então, tudo que a gente tem, o alimento, os prazeres, os cheiros, o gosto, tudo que é sensorial tem muito a ver com essa energia de Touro. Então, a energia de Touro, onde a gente tem aquela energia de Touro, é onde a gente muitas vezes busca um certo conforto, prazer. Vamos pensar no animal touro. Não é um animal, se a gente colocar no Google assim, touro, né? Sempre aparece um animal deitado na grama calmo. Mas é um animal forte, robusto. Do zodíaco, é o animal de maior massa corpórea. Isso significa, tudo é simbólico, né? Ele caminha devagar, em ritmo constante. Você nunca viu ninguém nunca viu um touro galopando, como se diz, correndo, mas é aquele ritmo constante, firme, lento, oferecendo segurança, estabilidade. A força do touro, ela vem da solidez da presença, daquela presença dele. Então, é uma energia da estabilidade, do devagar. Olha essa palavra. Ele rumina. Rumina. É muito isso do touro, né? Uma coisa por vez. Então, é um signo, é um animal que tem muito a ver com força, perseverança. Touro também está associado ao valor das coisas. Então, quando você fala assim, eu preciso de comprar uma calça. Qual que é o valor? Eu preciso de comprar comida. O valor, o trabalho.
Então, quando você vai dar o valor do seu produto, do seu serviço, é mais do que sobre dinheiro. É que valor que eu estou gerando para o mundo. Que dons, talentos, recursos que eu tenho que podem ser monetizáveis. Só que touro, como é um signo devagar, né? Muito devagar, a gente fala primeiro da face luz, depois da face sombra e depois sistemicamente o que aquilo ali traz. É um signo que se acomoda à constância daquilo que torna rotina. Então, isso tem a ver com o elemento fixo, que é um elemento que fala da estabilidade. Lembra que o Áries é o início, é o começo, é o ímpeto. Isso é um ritmo cardinal do início. Tem muito a ver com o início das estações, né? Que as temperaturas mudam bruscamente. O fixo já tem a ver com a estabilização, manutenção, preservação. Então, tem aquela coisa da persistência, mas tem muita coisa também que às vezes pode ir para um movimento inercial, para uma preguiça. Porque quando você ouve falar dos signos, as pessoas normalmente falam só dos defeitos, né? Ah, Áries é mandão, Touro é teimoso, é quem acha que a astrologia é signo. Quando você vai entender, é como que aquela energia está se manifestando. Porque o mesmo campo que pode se manifestar, perseverança, uma coisa de cada vez, devagar e sempre, concretização, pode ser deixa do jeito que está, porque está confortável. Uhum. Então, isso também tem a ver com aquele territorialismo. É um signo territorialista. Por isso que é chamado de apegado. É apegado. A posse. É terra. É ter aquilo. Tanto que no escorpião a gente vai aprender que o escorpião vai ensinar a gente a desapegar. No touro é a materialização. O escorpião é a desmaterialização. Por isso que eu gosto de fazer os eixos. Porque eu acho que quando você entende um, você compreende melhor o outro. E a mesma coisa, e se integra. Eu gosto do sentido de integração. Então, o touro, ele permanece nos domínios daquilo que ele se apropria. Então, ele é territorialista, apegado. Às vezes, ele é quase literal. É aquela coisa, tipo assim, é isso e aquilo. Às vezes, pode dar uma bitolada de se ater naquilo que pega, ao contrário do escorpião, que eu tenho que ver aquilo que ninguém está vendo, ver além, ver nas entrelinhas. Então, em desarmonia, o touro pode ser letárgico, apegado, possessivo, materialista, com a tendência a acomodar e apegado também à zona de conforto. Então, tem que ter muito cuidado com acúmulo. São pessoas que não... É uma energia, um arquétipo que não gosta de ser invadido. Sistemicamente falando, eu percebo, que eu falei do prazer, das questões sensoriais, territorialistas, acúmulo. Quem tem muito touro ativado no mapa, tá? Eu percebo que tem... Aí, dependendo da área do mapa, que tem muitas questões ligadas a apego, a posse. O que isso tem por trás? Uma questão de escassez, um medo da falta, um medo de não ter. Outra coisa que acontece muito, medo de mudar. Onde a gente tem touro no mapa é onde tem uma certa rigidez, acomodação. É até uma zona de conforto de deixar do jeito que está. É uma tendência a se acomodar. Então, muitas vezes, dependendo do mapa, eu vejo assim, para honrar, por questões de fidelidade. Se ali tem touro, ali eu tenho mais dificuldade de mudar. Ali eu tenho que ser mais territorialista. Eu vejo muitas memórias, né, de pessoas que têm muito touro no mapa de questões ligadas à terra.
ligadas a questões de dinheiro, quebra financeira, posse, acúmulos. Outra coisa que eu percebo muito com essa energia de touro, como a gente falou do prazer do alimento, você deve ver isso nas constelações. Questões de distúrbios alimentares, comer demais. Pessoa tem um médico, nutricionista, não é sobre... Se fosse só ir num médico nutricionista, não ia ter ninguém, né? No mundo com problema de excesso de alimento. Então, o touro tem muito a ver com faltas, que as famílias podem ter passado fome. E onde tem muito touro, tem que observar tendência à acomodação, à acumulação, à posse. E como é que são as questões alimentares? Os acúmulos. Que medo é esse da mudança? Que o E assim, escorpião... gente, ela está falando, né, de forma sistêmica aqui na questão do alimento, da falta, da escassez. Muitas vezes, né, aqui assim, aqui não existe uma receita de bolo, cada um tem seu mapa, cada um tem sua história e cada um tem o seu sistema familiar, né? Mas assim, muitas vezes a gente vem ali com esse código da escassez muito forte em nós, né? Como a Fer está trazendo, porque nossa família, nossos antepassados passaram por situações muito delicadas nesse sentido. E faz muito sentido em muitos de nós aqui, das nossas famílias, né? Principalmente as pessoas que vêm de, né, antepassados que vieram da guerra, ou própria escravos, né, que sofreram aí também uma escassez muito grande. Ou seja, a gente vem de um país colonizado e que não foi simples, né? Essa colonização não tem nada de leve, de fácil. Veio com fome, sim, a gente passou por várias situações, né? Famílias que fugiram de guerras, que vieram para o Brasil, japonesas, famílias alemãs, famílias italianas, várias famílias vieram para cá e até hoje, né? Somos um país aí de muitas pessoas que fogem de guerras hoje, né, de um outro lugar ali, mais Síria, outros países que passam por situações gravíssimas e que vêm para cá. E isso vem no nosso DNA, né? A gente carrega essas dores e esses traumas no nosso DNA. E dependendo, acho que aí que entra a astrologia, né, que a gente consegue enxergar no mapa essas questões sistêmicas, entra isso, que ela consegue ver que aquela pessoa, por ter ativado, né, como exemplo que a Fê está dando, um touro muito forte, né, na sua energia como um todo, ela vai ter mais influência dessa família do que o outro que talvez não tenha tanto. Por isso que às vezes, né, temos uns filhos, um tem problemas XYZ no sistema e outro não tem nada, porque cada um carrega consigo algum tipo aí de energia de né, do seu mapa, de outras coisas que vão nos empurrar para aquilo. Então, e muitas vezes a compulsão alimentar, que é uma característica assim de touro, de uma certa forma, porque eu tinha uma filha que eu faço jejum intermitente, ela falava assim: mãe, eu jamais ia conseguir fazer isso, eu era louca, né? A Luísa falava que eu era louca, porque ela falava assim: como eu vou conseguir ficar sem comer tantas horas, né? Tourinho master ali, E daquela ela que fazia doces, tortas, não teve uma época que fazia, ela tinha uma adorava. A Luísa totalmente era taurina, arquiteta, Luísa. trabalhava como designer gráfica e nas horas vagas, ela em épocas assim, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, ela fazia os doces, ela adorava fazer Eu doces. Quer dizer, lembro. ela era muito fominha mesmo, gulosa, gulosa, que é uma característica de touro, É a né? Então, conexão com a terra, com a encarnação, o sensorial, o prazer. É Vênus, né? exato. Então, a gente vê que isso é uma realidade, que não é a minha, mas você entende? Estamos ali e não era tanto a minha, mas mostra esse lugar. Então, muitas vezes a compulsão alimentar, ou não digo em todos os graus, porque existem também outras linhas sistêmicas que traz também a compulsão alimentar, que eu trago isso aí em algumas lives também, alguns posts mostrando que muitas vezes essa compulsão alimentar vem da falta da mãe, né? Quem não honra a mãe, come a mãe, a gente tem essa frase sistêmica, mas também vem desses antepassados que podem sim, né, ter passado uma época de muita escassez de fome e eu como por eles. Além de outras questões sistêmicas que Ah, podem existir, demais. tá? Então, para vocês entenderem essa ligação que a Fê está trazendo com o sistema familiar, faz todo sentido.
Por isso que alguns são mais afetados numa família e outros nem tanto pelo sistema nesse quesito, por exemplo. Desculpa, Fê, te interrompi, mas eu tinha que falar isso. Imagina! Não, eu amo essas... Por isso que é legal, porque a gente está juntas. E outra coisa que você estava falando é demarcação de terras. Você vê essas Sim, questões rurais. A gente vive num país, né, que tem muita... imagina as pessoas, quantas pessoas recebem... Vejo aqui em Brasília, muita gente quando foi transferido, quando a capital, né, foi construída, eles entregavam terras. O Brasil foi assim. Isso também traz um campo taurino. Questões, aí você vê, você pega pessoas que têm muitas questões de briga por terras, por posses, questões que não querem desapegar. Vamos olhar lá que tem um campo de informações taurinas, óbvio que está se manifestando numa frequência com menos consciência, sim. e o oposto complementar vem ensinar que a gente morre e deixa tudo aqui. E é verdade, gente. E o próximo signo é o mais tabu de todos. É o signo, assim, eu sou apaixonada, que é o escorpião, que é o oposto complementar de touro. Eu gosto de fazer as analogias, né? O touro é enorme, é o maior animal do zodíaco, maior que os... O touro é mais massa do que o centauro, talvez. O touro ele tem muita associação com o minotauro. Então, o que acontece? O escorpião, em contrapartida, é um animal muito pequenininho. Ele é mínimo. Quem já viu um escorpião, ele é menor do que uma mão, né? Sim. Só que você tem consciência do poder de um animal mínimo, mas que ele tem um poder que todo mundo tem medo dele. A gente tem muito mais medo de um escorpião do que de um touro, do que de um cavalo, do que de um carneiro, do que uma cabra. Eu estou pegando os que tem. Mas o escorpião, eu falo assim, o touro é a força bruta e o escorpião tem a ver com veneno que pode matar. O escorpião, esse veneno do escorpião, ele está muito associado ao arquétipo de cura. Em touro, a gente tem a materialização. Vou ver se eu vou falar a palavra. Não sei, corporização, não. Pegar corpo, o encorpar. Em escorpião, a gente tem a desmaterialização. Tá. No touro, a gente aprende, né? Onde tem touro, tem uma potência de aprender a preservar, a manter, a sustentar. Tudo que a gente constrói, né? Tudo que dá consistência é touro. Só que as coisas são preservadas até o momento que elas acabam. E qual que é a única e dolorida verdade que nós, principalmente nós ocidentais, nós não gostamos, nós não sabemos olhar? A morte. Porque toda matéria, uma hora, vai passar por um processo de alquimia, de transformação e vai desmaterializar. E é tão místico isso, né, Fê? Como a gente, né, no Ocidente, é mal criado, né, entre aspas, gente, mal educado em relação à morte, que é a coisa mais certa que temos aqui. Né? E essa coisa do material, né, como a Fê falou, da gente desapegar, né, que a gente não leva nada. Né? E foi uma sensação muito, né, real que eu tive quando a Luísa partiu e eu voltei para o apartamento dela, porque eu estava lá, ela morava sozinha, para pegar minhas coisas para ir embora para São Paulo de novo. E eu olhava aquelas coisas, foi um momento ali difícil, porque que eu queria pegar até peguei algumas coisas dela para mim, mas eu me sentia muito invadindo o espaço dela, né? Porque eram as coisas dela. E assim, ao mesmo tempo, eu olhava para tudo aquilo, eu falava, ela nunca mais vai entrar nesse lugar, e ela nunca mais vai tocar nas coisas dela, né? Então, é um misto de sensações, né? De reconhecer mesmo esse lugar da morte e que a gente não leva absolutamente nada. Tudo Nada. fica do jeito que você deixou, exatamente como você deixou. Mas
ao mesmo tempo, enquanto ela estava materializada, ela precisava daquilo. É Sim, muito essa coisa do touro e escorpião. Enquanto a gente está aqui, você tem que ter prazer, manter, preservar, sobreviver, subsistir. Mas vai chegar vai. uma hora que isso vai chegar ao fim. E aí a Por gente isso que o vê que escorpião é não um tem signo. importância, né, Fê? Assim, é importante eu preservar, é importante eu dar valor, é importante várias coisas, né? As coisas que eu conquisto, como eu conquisto, tudo isso, né? Na constelação a gente fala, todo o nosso sustento, a gente tem que vir do nosso trabalho, porque é isso que a ordem pede, né? Que a gente busque. E é interessante, sim, a gente buscar o nosso conforto, o nosso prazer, em todos os sentidos. Isso é inerente do ser humano. Mas saber também que, né, tá ali, mas eu posso viver de uma forma mais leve, desapegada. Acho que é isso que Escorpião traz pra gente. Exatamente. Por isso que o escorpião, ele fala de temas muito tabus. Ele fala de morte, de crise, de poder, de ocultismo e de sexo. O sexo já até melhorou, né? Se a gente parar para pensar, hoje se fala muito mais de sexo do que antigamente. Eu não acho que o sexo é tão tabu quanto a morte. Não, de jeito nenhum. É, é, Hoje em dia, a, o ocultismo também é um assunto tabu, porque quando a gente fala de escorpião, gente, escorpião é um signo de água. Falou, touro era, né? Touro é terra, escorpião é água. O que é a água? É a psique, é a intuição, é a percepção, é o místico, o metafísico, é a capacidade de sentir e perceber mesmo aquilo que não está materializado. Olha o primeiro. Para a gente aqui, vamos combinar que quem está aqui assistindo essa live, quem vai assistir, não é tanto. Por quê? Porque quem está aqui, pessoas que se interessam por constelação, astrologia, são pessoas que têm uma percepção, um olhar para o além. Assim, para aquilo que não é cientificamente comprovado, né, Déia? sim, Porque o cientificamente comprovado é totalmente, eu estou no raciocínio linear da Terra e dos limites da matéria. Quando a gente vai para a nossa área de conhecimento, a gente já está muito além da matéria. Então, quem sim. está aqui já tem essa coisa do escorpião. Então, pensa no escorpião. É um signo das frestas. Ele entra nas frestas, nas vielas. Onde que ele está? No subterrâneo. Tudo é símbolo, né? O que é o subterrâneo? É aqui, onde que a gente não vê. É o signo do lado submerso do iceberg. O escorpião, ele observa sem ser visto. Ele está sempre na espreita. Não é um signo que gosta de se expor, como, por exemplo, um leão. Então, isso simboliza aquela grande habilidade de penetrar a alma. É aquela habilidade de olhar além da realidade aparente. Lembra que eu falei ali que o touro, às vezes, ele é tão literal que é isso e fica. Tem uma bitolação, é isso, pega nisso. Uhum. O escorpião, não. Ele entende, enxerga aquilo que não é visto. É um signo regido por Marte e Plutão. Por isso que eu acho que vai ser interessante no outro momento a gente fazer a live dos planetas. Por quê? Touro é Vênus. Vênus é prazer, é conforto, dinheiro, valores. Marte é o deus da guerra. Marte é a sobrevivência. E o Plutão é o deus dos mortos, do submundo. É toda aquela pressão emocional, psíquica que você vive, mas que é exatamente daquele lugar que você busca uma força de regeneração, aquelas pressões inacreditáveis que podem ser transmutadas, que tem a ver com a alquimia psíquica, emocional. É o que você está vivendo. Você viveu um luto e você tem que levantar. Só que você não só levanta, você levanta. O seu caso é muito Plutão. Você levanta, monta uma comunidade, pega um monte de gente, trabalha, faz palestra, cria curso. Isso é muito
é aquela coisa assim, de uma morte, de uma perda, de um fim. Está tendo uma regeneração, uma alquimia psíquica, emocional, uma transmutação. Assim, isso é a mais alta frequência do escorpião. Que ele pode ser visto, né? O escorpião ele é associado ao escorpião, ele tem três figuras que exemplificam. O próprio escorpião, na frequência mais baixa, o escorpião, que fica lá no submundo, no pântano, no lodo, que pica, que coloca o ferrão. Por isso que eles têm são chamados de vingativos. Marte e Plutão são planetas maléficos pela astrologia clássica. Segundo, é um signo de água fixa. Então tem a ver com controle emocional. Tem a ver com... é como se fosse um gelo, né? Tem emoção, mas aquilo é muito condensado. Então, o escorpião na frequência baixa, não esquece. É vingativo. Manipulação, que é aquela coisa do controle pelo poder. Plutão fala muito de poder, de manipulação. Por isso que quando você vivencia um trânsito de Plutão, que sempre afeta a área onde você tem escorpião, você passa por algum tipo de crise, de perda, de morte. Quando a gente fala morte, gente, a gente fala de morte psíquica e emocional. A dor de uma separação, de terminar um relacionamento, por exemplo, é uma morte. Há quem diga que é pior que ficar viúvo. Eu conheço uma pessoa que já se separou e já ficou viúva na mesma vida. E ela falou que a dor a morte da separação é pior, porque ela não para de doer. Né? A morte da física é diferente. Então, uma demissão de um trabalho, uma aposentadoria, acabou a minha vida profissional. Agora eu vou viver. Para algumas pessoas, aquilo é vivenciado como uma morte, como um luto. Então, o escorpião fala desse tema da morte, tá? E o que acontece? Apesar de a gente ter... Olha que interessante. Olha a importância do escorpião para a vida. O escorpião ele tem muito a ver, né, com o processo de decomposição, de reorganização das coisas. Aí a pessoa vai lá e morre. Por que a raça, a espécie humana não acaba? Porque tem o sexo. É através do sexo que a vida recomeça. Outro tema escorpiano. O sexo, enquanto no escorpião, aquele sexo enquanto fusão, intimidade. Então, você vê como que o escorpião ele também está ligado com aquilo que vai e vem. Aquela música, né, da Maria Rita, da estação. Todos os dias é um vai e vem. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca. A vida é uma estação. Sim. Quando a gente tem a morte próxima, igual você teve, eu já tive uma situação de morte muito próxima, dentro de casa, você começa a ver isso, que a vida é uma estação. Então, sim, quando a gente vê o escorpião ele tem a ver com todos aqueles processos que ferem, que cortam, cirúrgicos. É uma energia, assim, a terapia, gente, a constelação. O que é a constelação? Você tem que olhar para aquilo. É metafísico, é um campo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz constelação online foi com você. E eu falei, será que funciona? E você falou assim para mim, é quântico, é metafísico, independe. Tempo e espaço não existe, né? A gente já tem comprovações científicas sobre isso, né? Não tem isso como do dizer escorpião. Então, quando a gente faz a associação do escorpião com touro, o escorpião, a gente tem que agradecer aquela energia de escorpião que corta, que fere, que é cirúrgica, mas é graças àquele corte, àquela ferida que tem a cura. Mas aí o touro vem para falar, vamos pôr uma anestesia? Vamos pôr um analgésico para não doer tanto? Porque a seco também é demais? Tem muito isso também. Tem muito isso. Eu percebo nos mapas que tem muito escorpião. Tem ali memórias, tá?
de perdas, de mortes, de lutos. Plutão no mapa são os lutos, os abusos, as perdas, as violências que vinham de manipulação, de abuso, poder psicológico, tem a ver com o campo de Escorpião. Muitas questões ligadas a magias. Então, vamos lá. Aqui a gente pode falar disso. Teve muita mulher intuitiva, que jogava cartas, que olhava o céu, que via coisas, que lia a mão. Quantas foram queimadas? Sim. Quantas foram excluídas? É um signo muito kármico. É um signo que está muito ligado ao cérebro reptiliano, que tem a ver com o nosso instinto de defesa, de luta, de sobrevivência, de fuga. É o cérebro mais antigo, o primeiro que os répteis têm isso. Então, são memórias de luta, de sobrevivência, de medo da morte. Tem ali um campo de morte. Quando a pessoa tem muito escorpião no mapa, ou podem ser essas memórias, podem ser memórias também ligadas a essa parte metafísica, a cura, a transmutações. Você vê muito em mapas de terapeutas, médicos, cirurgiões. Eu fiz uma live de astrologia vocacional essa semana e eu falei assim, um médico ele pode ser psiquiatra, ele pode ser pediatra, ortopedista, dermatologista e cirurgião. Não é o mesmo médico. Tem gente que não consegue fazer uma cirurgia. Então, o escorpião, ele tem a ver com essa parte. Com rituais, com magias, com questões ocultas. Onde a gente tem escorpião no nosso mapa, é onde a gente precisa aprender a desenvolver essa alquimia emocional, aí com profundidade. Só que o escorpião, vamos lá pegar no escorpião e no touro. O touro, sem o escorpião, fica apegado, acumulador, escravo do desejo e dependente do que tem. Então, o escorpião vem, né, para ensinar para o touro que tudo acaba, que tudo vai ter um fim, que isso aqui é efêmero. Porque o touro tem aquela tendência a se identificar com o que tem, achar que é aquilo que tem, achar que é aquilo que vale. E o escorpião vem para mostrar que é muito mais profundo. Na hora que você estiver desencarnando, o que você leva são os aprendizados da alma. É o caminho da alma. É só. Eu penso muito nisso. Não, na hora que eu estiver desencarnando, eu vou estar rica. Eu quero estar rica de alma. Eu tenho que estar preenchida para desencarnar. E você sabe que alguém me falou que leu em algum lugar, né? Não lembro quem foi, acho que foi a Jéssica. Não tenho certeza. Falando que a gente passa uma vida e a maioria de nós, né? Eu digo a maioria porque, assim, quem já busca um autoconhecimento já acessa aí isso que a Fê está falando, né? Esse a mais, esse mais profundo, né? A gente que está sempre aí buscando se autodesenvolver, a gente acessa a nossa essência com constância, né? Quando a gente começa a acessar essa essência, a gente fica nessa busca, vira uma gula mesmo, querer buscar mais disso, né? E vocês sabem que a informação que chegou é que, tipo, a maioria das pessoas que nunca buscaram autoconhecimento, elas conseguem ter acesso à sua essência em uma vida inteira por 12 minutos. É muito pouco. 12 minutos. 12 minutos de essência numa vida para aqueles que não buscam nada de autoconhecimento. Porque não consegue acessar a essência de quem verdadeiramente é. Né? Então, assim, e essa busca, e é o que eu falo, né? Eu sou uma terra, né? Poderia ser uma pessoa completamente inconsciente, tenho essa licença poética do meu mapa, mas pelo contrário, né? A minha busca é de encontrar algo que, além do que eu, né? Do que é, porque senão o resto não faria sentido para mim. Então eu falo, né, e repito, eu fui preparada a minha vida inteira para esse momento do luto que eu vivo hoje. Porque é a minha espiritualidade, o meu autoconhecimento que me sustenta. Não tem como dizer que não. E mesmo assim,
E é É o dolorido. luto, é É a maior dor do mundo. dolorido. É muito dolorido, né? Alguém pediu para você falar de Sagitário, deixa eu explicar, gente, para quem entrou depois, né? Aqui a gente está falando dos eixos. Então, hoje é Touro e Escorpião. Sagitário vai É a chegar o momento. próxima, É a- semana que vem é Gêmeos Sagitário. Então, semana que vem, Gêmeos e Sagitário. São 6 lives. Cada live a gente vai falar dos eixos, tá? Então, semana passada foi Áries e Libra. E hoje a gente está falando de Touro e Escorpião. Semana que vem, qual que é a semana que vem? Sagitário e Gêmeos e Gêmeos. Sagitário. E faz muito mais sentido, não faz entender os dois? Faz, eu tô Do que amando um isso, porque a faz. cada um, eu também gosto demais dos eixos. Porque quando você entende o escorpião, você entende mais o touro. Quando você entende o touro, você entende mais o escorpião. Então, só para finalizar, o touro sem o escorpião é um apegado, tem medo da mudança. Então, é muito importante para essa energia taurina aprender que mudar é, 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 é inevitável, que é a única certeza. E aonde a gente tem touro, a gente resiste. Inclusive, os taurinos, e onde temos touro no nosso mapa, todo mundo, sem exceção. Há alguns anos, Urano entrou em touro em 2019, então estamos tendo estímulos uranianos no campo do nosso mapa, onde a gente tem touro. Hoje ele já está a 21 graus. Então, ele já está mais no último decanato de touro. Então, se você tem touro no final, você passou já, você lembra? Uhum. Quando foi bem no início que a gente tinha falado. É o quê? Urano é um planeta que está pedindo para mudar, para romper, uma energia disruptiva. Então, os taurinos agora estão sendo muito desafiados a desapegar, a experimentar. É um despertador, é fazer diferente de uma forma que ainda não foi feita. E para ajudar a passar por esse processo é o escorpião. Nós, até o final desse ano, a gente está tendo uma série de eclipses nesse eixo. O que está acontecendo desde o ano passado? Assuntos ligados a dinheiro, a moeda, moeda digital, questões financeiras, questões de sobrevivência, de subsistência. O escorpião, as guerras, o poder, as guerras não tem muito essa coisa territorialista. Uhum. Então, esse eixo que a gente falou hoje, 2022 e 2023, é um eixo que está sendo muito ativado. Então, os eclipses que a gente vai ter ainda 2 eclipses nesse eixo, é muito sobre a integração dessas energias que a gente falou hoje. O escorpião sem o touro torna-se um ditador, um manipulador, que tenta impor o desejo. E é tipo assim, para que a gente vai dar valor às coisas se a gente vai perder tudo? Tem que tomar cuidado também. Porque se estamos encarnados, precisamos daquele corpo. Tem coisas que a gente só faz nesse corpo. Não adianta ler nas entrelinhas, você vai precisar do corpo para fazer. Você vai precisar da mão, da boca, você vai precisar falar, você vai precisar respirar. Sim. Por quê? Porque aí tem aquela tendência autodestrutiva do escorpião e uma pulsão de morte muito forte. Então, onde a gente tem escorpião, muitas vezes a gente precisa olhar para as mortes ou olhar para algum campo de morte. Ou com profundidade, ou é um lugar que a gente precisa trabalhar o desapego. Sim. Com profundidade. De verdade, né? E E é um foi trabalho, perfeito né? você com essa... O que você está vivendo agora é exatamente... Nossa, que olha só, o luto está te fazendo materializar mais. Sim. Concretizar por meio dessa alquimia que você está vivendo. E que está só no começo. É porque tem que fazer sentido, né? E a busca é essa. O que eu faço com essa dor, né? Como eu faço essa dor atingir mais pessoas ao ponto de eu poder ajudá-las? Porque, afinal de contas, eu trabalho com terapias. Eu preciso canalizar isso para algum lugar, né? E, gente, quando a Fê traz essas questões, né? Quando a gente traz para o sistema, por que a importância, né, da constelação nisso tudo? Porque quando eu me equilibro ali,
né? Que é principalmente, né? Não querendo me achar melhor que ninguém, pelo amor de Deus, mas no sentido de o alinhamento sistêmico que eu faço traz esse equilíbrio para o campo como um todo. A gente não fica só nas partes, entende? Porque uma A gente traz configuração é uma programação. A gente precisa de algo, tipo a constelação, para dar uma alinhada. Porque se não alinhar, é como tipo, é algo muito maior que te puxa para aquilo. Você Exato, faz parte daquilo. Você exatamente. precisa do alinhamento. Então é isso, a Fernanda com seu mapa astral, né, quando ela olha para você como um todo ali no mapa, porque como ela diz, somos todos os 12 signos e a gente tem que olhar aquilo como um todo, cada um tem uma história, como é na constelação, né? A gente não tem uma receitinha de bolo, né? É igual aqui, ó, a Polly tá falando, escorpião, não dá para falar, a gente precisa ver seu mapa como um Tem todo. que ver onde que está o Marte, tem que Não ver é onde que está o tão Plutão. simples assim. Como as pessoas às vezes chegam com perguntas para mim com a constelação, não é tão simples. Eu preciso entender o contexto para conseguir te trazer algo mais seguro. Então, quando a gente olha o nosso mapa, entende a configuração daquilo, onde eu tenho que olhar, para onde eu tenho que melhorar, quais são os aspectos ali que, né, mais me atingem. E aí eu venho também para uma constelação, fazer um alinhamento sistêmico, que é o que eu faço, né, trago um equilíbrio, a nossa vida flui com mais fluidez, com mais facilidade. Eu desapego onde eu tenho que desapegar, eu olho para onde eu tenho que olhar e me torno menos manipulador, mais assertivo, né? Me torno aí uma pessoa com mais clareza, com mais foco. Por quê? Porque eu integro o sistema como um todo em mim. Porque é isso, né? Os signos estão aí, assim como o enneagrama, né? Traz ali. A gente também são os 9 tipos do enneagrama, tudo se conversa de alguma forma. E ali, quando eu integro tudo em mim, eu consigo ter um equilíbrio na minha vida, um equilíbrio como um todo. Ó, a Polly falou assim: eu já fiz o mapa com a Fê e estou aqui com ele aberto. Aliás, sempre que eu estou numa live com a Fernanda, é maravilhoso dar o sistêmico Ai, dela. que linda. Obrigada, querida. Então é isso, gente, né? É procurar mesmo é um autoconhecimento, né? Astrologia é autoconhecimento, constelação é autoconhecimento, enneagrama é autoconhecimento e outras milhões de outras técnicas, terapias, métodos. A gente tem aí uma infinidade de coisas hoje à disposição. Eu acho que o convite que fica aqui, né, Fê, é buscar, né, um pouquinho de informação sobre quem somos, qual a nossa essência, para onde eu olho, por que eu ajo dessa? Porque às vezes a gente age de maneiras que a gente fala assim, ah, só eu que penso assim, não, existem várias pessoas assim, mas somos diferentes em vários aspectos. Então, depende muito, por exemplo, as pessoas falam, como você tem uma força de ação tão grande sendo um tipo 4 de Enneagrama, por exemplo? É pela minha história de vida, não é só eu ser um tipo 4 de Enneagrama, não é só eu ser virgem, um ascendente em touro. Existe uma história de vida ali por trás, né? E foram as dificuldades que me fizeram entrar em movimento. Então, assim, tem isso também. Então, assim, por isso que não é uma receita de bolo, como a Fê está falando aqui. É um todo, né? Não dá para avaliar um signo, eu sou virgem ascendente em touro, então eu sou assim. Não. Existe muito por Como que trás. você acessa o campo de Virgem? Como que você acessa o campo de Touro? Aí, por isso que não rola mapa online, relatório. Porque o relatório, ele Exato. descreve. O astrólogo, ele, com você, porque você pode acessar o Touro. A André poderia ser totalmente preguiçosa, acomodada, a zona de conforto e deixa como tá. Como que ela acessa esse Touro no mapa dela? Isso Exato. aí não é o mapa que fala. O mapa, ele mostra as promessas, as direções, mas ele não fala como você segue essas direções. Exato. E Aí, ó, outra, a às vezes, Bárbara. depois de uma constelação, a pessoa Ah, é super travada, ela não acessa. Ela constela e ela consegue acessar. E deixa eu exato. falar, muita gente, eu tenho umas clientes que estão aqui, que eu já indiquei constelação, e elas não fazem, porque elas têm medo. Elas acham que é espiritual. E eu falo assim, a Andréia, para isso, ela é aquela pessoa que você não vai ter. Porque a Andréia, ela explica, ela mostra as leis, ela faz o alinhamento.
E assim, eu tô te falando que eu tenho algumas clientes minhas que já fizeram com você e falaram assim, eu só tive coragem de fazer com o André Boaba, entendeu? Porque quando a gente não conhece as coisas, a gente fica confabulando, achando que é. Então, assim, a forma que a Andréia conduz, ela é muito, apesar de ser muito sensível e metafísica, é muito embasada, é muito. Sim. Andréia sabe o que. A Terra, Andréia passa uma firmeza, ela sabe o que ela está falando. Então, não E a tenham Bárbara, medo. tanto que a Bárbara está aqui, ó. Eu sou touro, faz muito sentido o que foi falado aqui com a parte da constelação que fiz com a André em Boaba. Ou seja, é isso, né? Você começa a ter essa constatação mesmo de compreensão de quem somos e como nos, né, conduzir a nossa vida. A gente tem o controle disso, se a gente quiser e a gente buscar, né? Então, assim, a Polly está falando, a sua constelação é maravilhosa, é terapêutico, não é nada de espiritualidade, embora nos transforme de uma forma profunda. Exatamente isso, Polly. É isso, né? A Não vida precisa ter anda, medo, gente. a Constelação vida não tem flui. nada de, né? Você vai só acessar seu campo, que é um campo sistêmico, que é um campo morfogenético de informações. Isso tem provas científicas do campo desse campo morfogenético, que a gente adentra e organiza. Mas eu falo, na forma que eu faço, é mais uma. Eu trago muito mais consciência na primeira sessão, que é num bate-papo ali, uma conversa de entender por que você está aqui, qual a sua busca. E dentro da sua história, do seu contexto, eu trago a consciência sistêmica para o seu contexto, porque só ali você já começa a ter mudanças ali, porque você já começa a compreender coisas que são nos ensinadas de uma forma errada, por causa da nossa cultura de um modo geral. Né? A gente Todo mundo fala começa que essa primeira sessão sua é muito forte. porque precisa ter a consciência do que é, né? Ó, a Valentina tá falando, André ajudou a restaurar minha família através da constelação. Ah, obrigada, querida. É que a E é gente sai isso. preenchida de pai e mãe, né, Déia? E ó, Valentina, eu mostrei o caminho, né? Eu falo, nós somos, tanto eu quanto Fernanda, nós terapeutas, somos facilitadores do caminho. A gente mostra por causa do conhecimento que a gente tem. Mas o trabalho é de vocês, né? Eu falo, a constelação é uma mudança de postura minha diante do meu sistema familiar. Quando a Fernanda traz um mapa ali, ela mostra, né? Olha para cá, olha para ali, olha isso. Ela não traz uma mudança para você, ela mostra o caminho que tem que ser feito. E aí é uma escolha, né? É uma escolha. E assim, obrigada, Valentina, ela falou que foi incrível. Obrigada, querida. Mas Mas todo assim, mundo fala. é É uma incrível. escolha. E aí às vezes eu já ouvi pessoas me criticando: "Ah, mas eu não escolhi viver da forma que eu vivo". Eu falo: "Então é uma escolha você mudar do Não, lugar que você está". perfeito, perfeito. Aí você escolhe ficar onde você está ou você quer escolher mudar. Só que para mudar existem coisas que a gente tem que fazer. E às vezes é o que a Fernanda falou aqui. Às vezes eu estou acomodada ali, mesmo estando sofrendo, e eu não tenho força para movimentar. Então, é uma forma assim. Aí existem, né, ferramentas que a gente vai mostrando no caminho de como você se mover. Todos nós aqui temos histórias difíceis. Eu, que quem conhece a minha história, de novo, né, comi o pão que o diabo amassou e perco minha filha na melhor fase da minha vida, eu falo, cara, Nossa. poxa vida, Deus, é sério mesmo que você está fazendo isso comigo? Então tá bom, né? O que eu tenho que aprender com isso? Porque foi essa a minha pergunta. Eu nunca lamentei a morte da Luísa. Eu só perguntei, o que eu faço com essa dor? Porque eu escolhi passar por essa dor. Essa é uma crença minha. Escolhemos o destino que temos. Por que eu escolhi? E aí, saber passar por essa dor com sabedoria, que é o que eu estou lutando aqui todos os dias para isso. Que é o que a Fernanda falou. Nossa, que sabedoria. Que aula que você está dando, minha filha. E assim, não é simples, gente. Eu choro, eu tenho saudade, né? Mas, É como muito diz recente. Para Isabela quem não Camargo, sabe, não né? tem nem 3 meses, né, Déia? Eu assisti um workshop com a Isabela, que eu participei também, que eu também dei uma palestra. A gente estava juntas no Sul, Isabela Camargo, jornalista. E ela fala assim, chorando e caminhando. É isso.
Porque eu tenho duas escolhas. Eu sento na cadeira da vítima ou eu sento na cadeira do aprendiz. O que eu tenho que aprender com isso? Porque finou, acabou. Não tem como voltar atrás. É o que alquimia. É o que essa dor. Se não tivesse essa dor, não existiria o que está acontecendo. O que só está acontecendo porque houve essa dor? Isso é mais... Assim, esse tema de hoje, isso é totalmente escorpião. Eu podia ficar sentada chorando, touro, apegada à matéria, ou eu transcender, fazer essa alquimia emocional com dor, indo na profundidade, indo naquela realidade da finitude, chorando, com uma pressão emocional, mas essa alquimia, a fênix, né? A frequência mais baixa do escorpião é o escorpião. Aí tem a cobra também, que simboliza, que já é uma frequência mais alta, que é aquele momento da vida que a gente precisa trocar de pele. Uhum. Que a gente passa até de uma forma até mais dói, aquela coisa. E a frequência mais elevada é a fênix, que renasce das cinzas. Você tá na fênix, só para te avisar. Eu tenho uma amigona, né, que formou comigo em Direito, a Karina. Ela fala assim, e assim, dentro da minha história de vida, né? Ela falou, nossa, amiga, você é super fênix. A hora que a Luísa faleceu, ela falou, amiga do céu, que fênix você é. Porque ela sempre falou que eu era fênix. Fênix. Não, igual agora eu nunca vi. Igual agora eu nunca vi. Ai, amiga, é como... simbologia da fênix. Tem uma questão, assim, metafísica, vamos usar essa palavra, mas a sensação é como se eu sempre soubesse que isso ia acontecer. Eu te entendo. Né? Então, é muito surreal. É surreal. Olhar para uma foto e falar, eu nunca mais vou encontrar essa pessoa aqui em carne e osso, abraçá-la e beijá-la. Mas a grande certeza de que a gente vai se encontrar, né? E é isso. E de que apesar da desmaterialização, ela existe. Então, assim, é a certeza da vida pós-morte que eu tenho, né? Essa é uma fé inabalável, ninguém me tira isso, porque senão essa vida para mim não faria sentido nenhum. E a gente segue. Eu tenho que cumprir algo ainda que ela cumpriu. Então, vamos fazer o meu melhor, né? É o que você falou, quero morrer transbordando sabedorias, transbordando conhecimento, porque é tudo que eu vou levar daqui. Então, deixa eu fazer o meu melhor, plantar o máximo de flores que eu puder pelo caminho. Para turbinar a alma, turbinar o espiritual, né? Essa é a meta, né? Chorando e caminhando. E a gente segue. Não, chorando e caminhando foi ótimo. Gente, acho que é isso. Foi Temos ótimo. o nosso recado do nosso eixo hoje. Touro Escorpião. Luísa, essa foi para você, minha filha, minha tourinho. Eu sempre disse que ia ter um filho de touro. Olha que interessante isso, né? Quando eu estudava no colégio, eu tinha, no terceiro colegial, no Objetivo, lá em Lins. Quem aqui for de Lins, que estudou lá nessa época, vai lembrar. Eu estudei lá, no terceiro colegial. E eu tinha um amigo da minha sala que chamava... O apelido dele era Vô. Eu não vou falar o nome dele, ele vai saber se um dia ele ouvir essa live. E eu era apaixonada pela figura dele. Eu achava ele um cara sensacional, bonzinho, gente boa, doce, educado. E aí eu falava assim, quando eu tiver um filho, eu quero que seja de touro. Mentira. A gente cocria as coisas, né? E aí a Luísa veio, tourinho, minha tourinha. Então, é isso, filha. E onde quer que você esteja, essa live hoje é em homenagem a você, a tourinho que passou pela minha vida e só me trouxe luz. Muito obrigada. Receba meu amor aqui. Te amo. Beijo. Também te amo. Beijo.